Fala aí galera, aqui é o JP e agora a gente vai estudar um tópico dentro dos nossos cálculos químicos que vai juntar tudo que a gente já viu até agora, tá? Então, sugiro que se você tem alguma dúvida dentro da parte de cálculos, lá em mol, massa molar, enfim, leis ponderais, vale a pena você dar uma revisada naquilo para que aqui você consiga ter um aproveitamento máximo. A gente começa a estudar hoje a chamada estequiometria. E aí, justamente, a gente vai entender um pouquinho nesse primeiro vídeo o que é a chamada estequiometria ideal, tá certo? Que é a base para qualquer problema aí com cálculos químicos que a gente vai encontrar no nosso estudo, tá certo? Bom, como a gente consegue ver aqui pela imagem, a gente vai relacionar essa chamada estequiometria, esses cálculos, com reações químicas, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é estequiometria. A palavra estequiometria vem do grego, na verdade, da junção de duas palavras gregas, que são elas, stoikeion, que significa elemento, e metria, que significa medida. Assim, quando a gente vai entender o que é estequiometria, nada mais é do que o cálculo de quantidades, sejam de reagentes ou de produtos que vão participar de uma reação química, tá certo? Basicamente, o que tem de diferente do que a gente viu lá em mol, quando a gente estudou isso? Bom, lá em mols, quando a gente estudava, era sempre sobre a mesma substância. Então, por exemplo, ele te dava mol daquela substância e pedia massa, ou se não, te dava molécula, pedia mol, enfim. A gente sempre trabalhava com a mesma substância. A grande novidade aqui é que agora a gente vai conseguir relacionar uma substância com outra através da reação química. Por isso que essa chamada estequiometria é muito importante, porque ela tem diversas aplicações, não só no nosso estudo, mas também no nosso dia a dia. Aqui a ideia, para a gente entender um pouquinho dessa estequiometria, é como se fosse quando a gente vai fazer um bolo, tá? Ou, enfim, uma receita. Por quê? A gente tem os vários ingredientes para conseguir chegar num produto final. E, além disso, os ingredientes são usados em diferentes quantidades e existe uma proporção correta para que a gente consiga realizar bem a nossa receita. É isso que é a nossa estequiometria de maneira bem simples. Bom, essa estequiometria é baseada nas leis ponderais e na lei volumétrica que a gente já viu, tá certo? Quais são elas? A lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, que a gente já estudou. Também a lei de Proust, que é a lei das proporções definidas, ok? Que justamente eu consigo aí, com diferentes experimentos, sempre trabalhando nas mesmas condições, no sentido da mesma reação química, eu consigo calcular diferentes quantidades. E também a lei de Gay-Lussac, que é a lei das proporções volumétricas, tá certo? Depois de entender um pouquinho o que é essa estequiometria, vamos trabalhar agora com o caso mais simples dentro da estequiometria, chamada estequiometria ideal. Ou seja, a gente aqui tem as condições adequadas, não tem nenhum problema derivado dessa estequiometria. Vão aparecer situações que são um pouco mais trabalhosas, mas aí a gente vai ter um vídeo para cada uma delas, tá certo? Vamos ver o caso simples e que vai guiar todo esse nosso estudo a partir de agora. Como que a gente resolve a chamada estequiometria ideal? São alguns passos. Se você seguir cada um desses passos, não terá segredo, tá? De maneira muito simples, você conseguirá resolver a grande maioria dos nossos exercícios. Então, vamos lá. O primeiro passo, sem dúvida alguma, é montar a equação química balanceada, tá certo? Tem exercício que já traz a equação química balanceada. Tem exercício que descreve a reação e você tem que transformar do chamado português para o nosso quimiquês. E tem exercício que vai pedir que você saiba qual reação está acontecendo, mesmo sem ele falar algum reagente ou algum produto. Então, tem que ficar esperto nisso, ok? Essa equação química precisa ser balanceada para que a gente possa aplicar aí, os cálculos derivados disso. A gente já estudou o que é balanceamento e como balancear. Muito importante isso porque é o nosso primeiro passo. Depois de escrever a equação química balanceada, o segundo passo vai ser encontrar no texto as duas substâncias
ao que o exercício se refere, né? Então, a que o exercício se refere. Então, por exemplo, ele vai te dar informações de uma determinada substância e vai te pedir informações de outra substância. As duas vão ter que estar lá na equação química, tá certo? Encontrando essas substâncias, a gente vai fazer a leitura na forma molar, ou seja, a proporção em mols para aquelas duas substâncias na equação química balanceada. O terceiro passo vai ser transformar a nossa leitura molar de acordo com o problema. Como assim? Tem exercício que não vai tratar apenas de mol relacionando com mol. Ele vai poder pedir outras coisas, massa, volume, moléculas, enfim. Então, a gente, em alguns casos, vai ter que fazer essa transformação conforme a leitura, né? Conforme o que o problema nos dá de informação e nos pede. E, por fim, o último passo vai ser aplicar a lei de Proust, que é a lei, que é a regra de 3 de maneira muito simples, tá? Então, a gente vai conseguir aí montar a nossa regra de 3. Esse transformar aqui está com um asterisco porque tem um detalhe aqui para a gente analisar. Como que a gente vai transformar de acordo com o problema? Está aqui a transformação conforme o que ele pede ou o que ele dá. A gente, no segundo passo, vai fazer a leitura molar, ou seja, vamos tirar a informação em mols da nossa equação química. Só que, se você tem mol e ele te pede ou te dá massa, você vai ter que usar a massa molar daquela substância. A gente já aprendeu, se você tem dúvida, vale a pena rever como calcular a massa molar. A gente tem vídeo sobre isso. Eu vou calcular a massa molar da substância e vou seguir na mesma proporção em mol. Então, por exemplo, se uma substância tem 40 gramas por mol, e aí lá no exercício eu tenho 2 mols, então, obviamente, eu vou ter 80 gramas, porque vai ser o dobro, tá? Uma coisa que eu sempre ensino para os alunos nessa parte de estequiometria é ser um pouco sacana no sentido de observar as contas que você tem que fazer para que você não faça conta desnecessária, já que dá para a gente simplificar muita coisa, tá? Então, a gente vai fazer vários exemplos aqui ao longo dos vídeos sobre estequiometria. Preste atenção nisso que eu vou chamar a atenção, beleza? Se o exercício te der mol, né, ou na verdade você tem mol e, por exemplo, ele te pedir volume na CNTP, lembrando que essa CNTP, condições normais de temperatura e pressão. No nosso estudo de gases, a gente já viu o que é essa CNTP e ela se refere às condições de 1 atm e 0 graus Celsius, ok? Nesse caso, o volume que a gente vai usar é 22,4. ok? Independente do nosso gás. Se eu falo que eu tenho um gás na CNTP, eu vou pegar a quantidade, né, a proporção em mols, e vou acrescentar aqui um fator 22,4 litros. Agora, se ele tem volume, mas ele não fala que está na CNTP, a gente vai ter que usar uma lei que a gente já estudou, que é a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Lembrando que P é a pressão, V é o volume, N o número de mols, e é justamente aqui que a gente vai conseguir achar o número de mols, né? Porque ele vai te dar as condições, ou às vezes até te pede, e aí você vai precisar relacionar com o mol da equação química. É aqui que vai entrar esse mol. R é a constante dos gases ideais, né? Que geralmente tem o valor de 0,082 atm litro por mol Kelvin. E, por fim, a temperatura, que sempre tem que estar em Kelvin, tá certo? Quando a gente viu na nossa aula de gases esse volume aqui fora da CNTP, usando essa equação, eu ensinei uma forma simples de guardar, que é, para o vestibular, nunca rezei tanto, ok? Então, fica aí uma forma da gente guardar facinho essa equação. E, por fim, se o exercício te pedir ou te der átomos, moléculas ou íons, a gente vai relacionar justamente mol através do fator 6,10 a 23, que é a constante de Avogadro que a gente já viu em vídeos passados sobre isso, ok? Aí tem que analisar caso a caso se a gente ainda tem que acrescentar alguma coisa aqui por conta de átomo, molécula, enfim, tá certo? Então tá aqui
como que a gente vai fazer essa transformação no passo 3 aí do nosso passo a passo, beleza? Bom, agora a gente vai para um primeiro exemplo usando aí a estequiometria ideal. Vamos lá. Primeiro exercício, ele fala assim, ó. O gás hidrogênio, H2, ao reagir com o gás oxigênio, forma água. Qual é a massa de água produzida a partir de 10 mols de oxigênio? Então, vamos lá. Aqui, perceba que ele não te deu a equação, mas ele te contou o que acontece nessa equação. A única informação que ele deu, além do próprio exercício, foram aqui as massas molares de hidrogênio e oxigênio, que a gente vai precisar em um determinado momento. Então, a primeira coisa, vamos ver aqui o que ele te conta da equação química. Ele fala que eu tenho gás hidrogênio que reage, ou seja, o H2 é um reagente com gás oxigênio. Ele não te deu a fórmula, por quê? Supõe-se que você saiba que sempre que eu falo gás oxigênio, eu estou falando de O2, tá certo? Então, quando falar de gás oxigênio ou reagir com oxigênio, O2. E forma água, também não dá fórmula porque a gente precisa saber a fórmula da água, H2O. Assim, a gente tem aqui a nossa equação, H2 mais O2 formando H2O. Só que, quando a gente monta essa equação, a gente percebe que ela não está balanceada. Por quê? Aqui eu tenho 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 oxigênios, mas aqui eu tenho apenas 1. Então, o primeiro passo é fazer o balanceamento. Esse balanceamento, como a gente já viu, né, a gente usa o que a gente chama de macho. Começando, né, metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Como aqui o único que está sem balancear ainda é o oxigênio, o que eu faço? Como eu tenho 2 aqui, eu coloco um 2 aqui na frente da água. E aí eu tenho que arrumar o hidrogênio, tá certo? Porque agora eu vou ter aqui 4 hidrogênios, eu coloco um 2 aqui. Assim, agora a gente tem a nossa equação balanceada. 2 vezes 2, 4 hidrogênios nos reagentes, 4 hidrogênios nos produtos. 2 oxigênios e aqui 2 oxigênios. Todo mundo balanceado. Agora sim a gente pode começar o exercício, tá? Então, esse primeiro passo para a gente conseguir ler agora o exercício e tirar as informações. Perceba que ele vai contar aqui nessa primeira parte qual é a reação e depois ele fala qual é a massa de água produzida a partir de 10 mols de oxigênio. Então, uma das substâncias que eu vou usar aqui é a água. No caso, ele falou massa de água, tá aqui. Selecionei essa informação, achei a substância na equação química balanceada, tá? Aqui é a nossa água. E o que ele te deu de informação? 10 mols de oxigênio, quando a gente pega aqui na nossa equação, O2. Então, vão ser essas duas substâncias que eu vou usar. Como ele não deu informação nenhuma do gás hidrogênio, é só a gente ignorar, tá? Porque ele não vai participar aí da nossa conta, tá? Ele foi importante na hora apenas de fazer o balanceamento. Então, o primeiro passo está feito. Eu fiz o balanceamento e agora já achei as duas substâncias que eu vou usar no meu exercício. Segundo passo, leitura molar. O número aqui na frente do O2, quando não aparece número nenhum, é 1. E aqui, no caso da água, é 2. Assim, a nossa leitura molar é a seguinte. Para cada 1 mol de O2, eu formo 2 mols de H2O. Isso é o que eu chamo de leitura molar. Tá aqui, ó, mol e mol. Terceiro passo, fazer a adequação, né? A transformação conforme a leitura. Como assim? Se a gente analisar aqui, ó, O2, a leitura está em mol. O que ele te deu no exercício de gás oxigênio? Te deu mol. Então, mol para mol, você não faz nada, apenas repete a informação. Então, aqui está 1 mol, vou repetir aqui 1 mol. Agora, no caso da água, ele pediu aqui qual é a massa de água. Perceba que aqui está massa e aqui está mol. Eu tenho que transformar. De mol para massa, como a gente viu, eu uso a massa molar. Massa molar da água. A água é H2O. Então, eu tenho 2 Hs e 1 oxigênio. Fazendo a massa molar, eu chego no valor 18 gramas por mol. Assim, quando a gente monta, perceba que, no caso do O2, eu repeti a informação. 1 mol, 1 mol. Aqui, o que eu fiz? Eu repeti o fator aqui, que é 2 mols, e eu troquei mol pela massa molar da água. Por quê? Cada mol de água tem 18 gramas, tá certo? Por que eu já não fiz essa multiplicação?
porque eu vou tentar aí simplificar conforme a gente vai fazendo o exercício, tá? Então, às vezes a gente é muito afobado na hora de querer calcular de uma vez qualquer continha que aparece. E aí depois a gente tem o trabalho depois de simplificar o nosso resultado. Então, se a gente espera um pouquinho para fazer, pode ser que nos poupe tempo lá no final do exercício. Por fim, depois de fazer de montar a equação balanceada, leitura molar e fazer a transformação, o último passo, né, para a gente poder fazer, aplicar a lei de Proust, é pegar os dados do exercício. Então, sempre o nosso exercício de estequiometria vai ter 3 linhas. Primeira linha, leitura molar. Segunda linha, a adequação, né, a transformação. E a terceira linha são os dados do exercício, que é onde eu vou colocar o meu X na grande maioria das vezes. O que a gente tem? Eu tenho agora 10 mols de oxigênio para formar X gramas de água. Por que eu tive que fazer essa transformação? Se eu não transformo, a minha resposta sairia em mol, mas ele quer massa, tá? Então, por isso que a gente precisa fazer essa adequação aqui. Para a gente fazer agora a nossa conta, a gente ignora essa primeira linha e vai fazer a conta, a regra de 3, só com esses aqui embaixo. Então, seria 1 vezes x é igual a 2 vezes 18 vezes 10, tá certo? Como que a gente pode aí fazer um pouquinho mais rápido usando o que a gente viu lá nas leis ponderais? De 1 para 10 eu multipliquei por 10, ou seja, eu tenho que multiplicar pelo mesmo fator dos dois lados. Aqui, 2 vezes 18 dá 36. Para chegar no x, eu também tenho que multiplicar por 10, ou seja, o meu x vai ser 360 gramas de água. Por que é muito importante, e eu sempre chamo a atenção dos alunos, colocar as unidades? Porque se eu não coloco grama, mol, eu posso me perder aqui no final do exercício. Eu não lembro o que eu estou calculando ou se eu já cheguei na unidade que o exercício pediu. Então, se você coloca bonitinho aqui, ó, 1 mol, 2 vezes 18 gramas, você sabe que mol está embaixo de mol, grama, a resposta vai sair em grama também, tá? Então, não tem segredo para isso, ok? A gente multiplicou aqui em cruz, achamos que o x vale 360 gramas de água. Então, fazendo aí essa equação química com 10 mols de oxigênio, eu consigo obter 360 gramas de água. Terminamos nosso exercício aqui dessa primeira parte de estequiometria ideal. Vamos fazer agora mais um exercício para ver se a gente pegou como que é a ideia aqui dos exercícios dessa parte. Vamos lá. Ele fala assim, ó, qual é a massa de carbonato de cálcio, CaCO3, necessária para reagir com ácido clorídrico a fim de produzir 41 litros de CO2 a 27 graus Celsius e 6 atm de pressão. Ele deu aqui como dados as massas molares desses nossos elementos e te deu aqui a constante dos gases ideais, 0,082. Vamos lá, então. O que a gente vai ter que fazer aqui? Novamente, ele não deu a equação. Aqui a gente vai precisar montar. Tá? O cuidado que a gente precisa ter aqui é que ele não vai falar todas as substâncias envolvidas nessa equação química. Tá? Então, aqui a gente vai ter que usar um conhecimento lá da inorgânica, quando a gente estuda, para conseguir montar. Ele fala assim, ó, a massa de carbonato de cálcio te deu a fórmula CaCO3 que eu preciso para reagir com ácido clorídrico. Ele não te deu a fórmula. Ácido clorídrico tem fórmula HCl. Lembra que um ácido, né, começa lá com H, clorídrico é o ácido do cloro e a terminação hídrico significa que não tem oxigênio no nosso ácido, tá certo? Como o cloro forma o íon Cl-, a formação, né, o ácido clorídrico tem fórmula HCl, porque eu vou juntar o H+ do nosso ácido com o Cl- aí do nosso ânion para poder formar esse nosso ácido. Outra coisa importante aqui é que sempre que eu coloco um carbonato, que é esse pedaço aqui, ó, o CO3, né, esse ânion CO3 2-, num meio ácido, eu tenho a formação de gás carbônico, tá aqui CO2, e água. Então, na hora que a gente monta essa equação, a gente chega aqui, ó, o carbonato de cálcio, CaCO3, o ácido clorídrico, HCl, e aí, como eu disse, vou formar água e gás carbônico. E aí, o que sobrou para mim? Vai sobrar o cálcio e o cloro.
eles vão formar um sal, o cloreto de cálcio, CaCl2, tá certo? Isso daqui você vai precisar saber estudando a parte de inorgânica, a reação entre essas substâncias inorgânicas. E aí, caso você tenha dúvidas, a gente também tem vídeos sobre isso. Vamos seguir aqui. Montei a minha equação, só que ela não está balanceada. Por quê? Eu tenho aqui, ó, um cálcio. Agora, quando eu vou lá para os ametais, eu tenho um cloro e aqui eu tenho 2 cloros. Então, eu já sei que não está balanceado. Fazendo o balanceamento, eu tenho que colocar um 2 aqui na frente do cloro. Agora sim, CCl2. Depois, carbono, um carbono, aqui um carbono. Aí eu tenho 2 hidrogênios, e aqui 3 oxigênios, 1 mais 2, fechou. 3 oxigênios também. Essa é a minha equação balanceada, beleza? Agora a gente vai aí selecionar substâncias que vão aparecer no nosso exercício. Ele fala de massa de carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que eu preciso para reagir com ácido clorídrico, mas ele não me deu nada do ácido clorídrico. Ele falou aqui que eu tenho que produzir 41 litros de CO2 a 27 graus Celsius e 6 atm. Ele falou de gás carbônico, tá? Aqui o meu gás carbônico. O que a gente vai ter que fazer? Relacionar essas duas. Perceba que as informações que ele pede e que ele dá dessas duas substâncias, nenhuma delas está em mol, então eu vou ter que transformar. No caso aqui do carbonato, vou trabalhar com massa. Massa, lembra que a gente usa massa molar. E no caso do gás carbônico, ele te deu aqui, ó, volume, temperatura e pressão. Perceba que ele não falou nada de estar na CNTP. Então, a gente aqui sabe que, por essas condições, o nosso gás não está na CNTP. Por isso também que ele deu o R. Assim, a gente vai ter que usar aqui um volume, né? Porque 41 litros é volume, só que fora da CNTP. O cuidado que a gente vai ter que fazer aqui é descobrir quantos mols equivale a essas condições aqui, né? Quanto que eu tenho nesse volume, temperatura e pressão, tá certo? Usando o nosso PVNRT. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, né, antes de seguir fazendo a conta aqui com a equação, eu vou descobrir quantos mols eu tenho nessas condições, tá certo? Vamos calcular esses mols de CO2. Então, tá aqui a nossa fórmula. Pressão, volume, mol, constante dos gases, temperatura. Lembrando que, para eu saber se já está na unidade certa, eu tenho que seguir as unidades do R. Então, a pressão tem que estar em atm, o volume em litro, vou chegar em mol e temperatura em Kelvin. Fazendo aqui, ó, o volume já está em litro, pressão está em atm. Para transformar de graus Celsius para Kelvin, eu somo 273, tá certo? Assim, temos aqui, ó, pressão 6, volume 41, N eu vou descobrir, o R já está aqui e a temperatura vai ser equivalente a 300 Kelvin. Resolvendo essa nossa conta, a gente chega no N igual a 10 mols. Então, na verdade, quando ele fala que eu quero produzir isso daqui nessas duas condições, na verdade, ele fala que eu quero produzir 10 mols de gás carbônico, ok? Agora, a gente volta para o exercício. Então, vamos lá. Tenho a minha equação aqui balanceada, vou fazer a leitura molar. Primeiro passo, então, né, primeira linha, leitura molar. Como já está balanceado, o número aqui na frente é 1, 1 mol desse forma 1 mol desse. Segundo passo, transformação. Como ele está falando aqui que ele quer a massa de carbonato de cálcio, mol para massa, massa molar. O cálcio vale 40, o carbono 12 e o oxigênio vale 16, mas eu tenho 3 oxigênios. Fazendo aqui a parte, a massa molar, eu sei que a massa molar do CaCO3 é 100 gramas. Então, fica 1 vezes 100, que dá 100. Então, na verdade, eu tenho aqui 100 gramas, que vai formar 1 mol desse. Por que aqui eu repeti mol? Como eu já descobri quantos mols eu quero formar de CO2, aqui, então, eu só repito a informação. Então, na verdade, é a mesma coisa falar que 1 mol de CaCO3 forma 1 mol de CO2. Ou 100 gramas de CaCO3 formam 1 mol de CO2. E, por fim, agora o dado do exercício. X, que eu quero saber, né, qual é a massa, então o X está aqui embaixo de gramas, já vai sair na resposta que eu quero, para formar os meus 10 mols. Mol embaixo de mol, grama embaixo de grama.
De 1 para 10, eu multipliquei por 10. Então, de 100 para x, eu também multiplico por 10. Assim, x vale 1.000 gramas. Ou seja, para produzir essa quantidade de CO2, eu preciso de 1.000 gramas de carbonato de cálcio. Tá aqui o nosso exercício. Fechamos aí mais um exemplo. A gente fecha o nosso estudo de estequiometria ideal e agora a gente começa a analisar os possíveis problemas que vão surgir envolvendo estequiometria. Tá? A gente vai ter um vídeo para cada um desses problemas com exemplos. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.